Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria, dia de banquetes, dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus, e tinha lançado o pur, isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus, e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que esses dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Até aqui nos basta esse texto. Um fato histórico ocorrido na vida do povo judeu determinou uma celebração, a celebração de uma festa judaica chamada Purim, uma festa que celebra a libertação do povo de Israel em relação aos decretos de morte projetados e lançados pelos seus inimigos contra esta nação. A gente sabe que a nação de Israel é uma nação amada e escolhida por Deus, chamada para ser um nascedouro da fé, chamada para ser o berço do Salvador Jesus. Então, Israel, por ser um povo amado e escolhido por Deus, é um povo também odiado por todos os inimigos de Deus. E por causa desta inimizade contra Deus e consequentemente contra o seu povo, é que esta nação, Israel, já esteve nos planos do maligno para ser destruída e erradicada da face da terra muitas vezes. A gente vê muitos momentos na história onde muitos inimigos se levantaram e fizeram isso até de forma conjunta para intentarem destruir completamente, erradicar completamente da face da terra a descendência semita, a descendência de Abraão. E essa ira
do inimigo contra Israel tem um paralelo com as nossas vidas, porque é como eu sempre digo para você: Cristo habita em nós. Deus escolheu, não porque fôssemos melhores do que ninguém, mas por escolha dele, por soberania dele. Ele decidiu nos perdoar, ele decidiu nos salvar, e ele decidiu fazer de cada um de nós a sua morada eterna. Eu e você somos verdadeiramente o santuário do Deus vivo, porque Deus nos amou, porque Deus nos purificou através do sangue de Jesus naquela cruz, e Ele nos concedeu o seu Espírito Santo. Então você hoje é um templo de adoração a Deus, você hoje é uma pessoa na qual Deus tem prazer de habitar. Você é a casa favorita de Deus nesse tempo, nessa terra, né, no meio dessa geração. Você se alegra com isso? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Porque Deus habita em você, o mundo te odeia. Jesus disse: o mundo não me amou, antes me odeia. O mundo odiou a Cristo a ponto de crucificá-lo, a ponto de matá-lo, de assassiná-lo. E ele disse: se ao dono da casa, ele está falando de si mesmo, chamaram de Beelzebub, que quer dizer o maioral dos demônios, o demônio mais perigoso, o demônio-chefe, né? Chamaram Jesus de o demônio-chefe naqueles dias, nos dias da sua passagem pela terra. Que dirá os seus conservos? Uma linguagem mais clara para você entender. Que dirá aqueles que creem nele? Que dirá aqueles que são seus discípulos? Então você sabe que nesse mundo aqui, pelo mundo, você é odiado. O mundo não compactua das nossas ideias, o mundo se enraivece contra nós quando nós expressamos a eles a verdade. O mundo muitas vezes nos rejeita, o mundo muitas vezes trama contra nós. Há poucos domingos atrás eu estava aqui orando com uma moça que estava acabando assim de se consolidar, chegou na igreja há pouco tempo, estava começando a vida cristã, feliz com tudo que Jesus estava fazendo, mas dizendo assim: estou sofrendo uma perseguição no meu trabalho que eu não entendo de onde vem. E eu expliquei para ela: a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Os nossos inimigos na verdade não são pessoas, mas as forças espirituais da maldade que odeiam ao Cristo que está dentro de nós. Então nós temos que entender isso. A palavra que Jesus disse: eu vos mando como ovelhas para o meio dos lobos. Nós vamos ao mundo com amor, mas o mundo muitas vezes reage na nossa direção com ira, com ódio. Você sabe que no lugar onde você estuda, no lugar onde você trabalha, no seu ciclo de relacionamentos, às vezes isso pode ser até dentro da tua própria família, tem pessoas que fazem de tudo para te ferir e você não fez nada contra elas. Você nem entende o motivo daquela irritação contra você, onde as pessoas realmente, se puderem, te prejudicam. E o que essa palavra nos mostra? Que embora Deus saiba dessa realidade, de que o seu povo seria odiado, de que o seu povo seria perseguido, e que o seu povo poderia enfrentar muitas vezes o risco de ser morto e destruído, a mão desse Deus Todo-Poderoso sempre estaria estendida sobre a vida desse povo. Assim é com Israel, assim é conosco. Por mais ódio, por mais estratégias que o mundo tenha para nos oprimir, para nos aprisionar, escravizar e destruir, nenhuma dessas armas forjadas contra nós haverá de prosperar. Você recebe? Tudo aquilo que pode acontecer, Jesus. Tudo aquilo que o inimigo das nossas almas projetar contra nós, os filhos de Deus, se voltará contra ele mesmo. Será frustrado, será envergonhado, será desmascarado e será derrotado pelo poder do sangue e pela autoridade do nome de Jesus. Você crê nisso? Então dá um aplauso a Jesus agora. Então, a festa de Purim, que não é uma festa celebrada por nós, que não é a tentativa de trazer um rito judaico para dentro da igreja cristã, porque muitas pessoas fazem essa crítica, até alguns inimigos da fé genuína, da fé cristã, da fé judaico-cristã, falam assim: pastor, agora você está judaizando a igreja. Não,
Você nunca me viu de kippá, nunca me viu de talite aqui. Raras vezes, quando me quiser pôr um talite nas costas, foi o discípulo que me instigou a fazer isso, que veio depois. Eu nunca apareci aqui de talite, de kippá. Eu não me preocupo em judaizar a igreja, mas eu me preocupo em ter os meus olhos voltados para Israel, que é o berço da nossa fé, que é a origem da nossa relação com Deus. E o que é essa festa? O que as festas bíblicas, as festas do povo judeu nos ensinam? Elas nos trazem uma essência que nos revelam ainda mais profundamente quem é Jesus Cristo e qual é o caráter desse Deus vivo ao qual nós servimos. Amém? Então, essa festa aqui fala de nós. Essa festa aqui tem aqui dentro uma figura da igreja, Você vai ver ao longo do decorrer de tudo aqui que Esther é a figura da igreja dos dias de hoje, que precisa ousadamente, confiadamente, através do manto da intercessão, entrar na presença do rei para clamar pelo livramento de morte, porque existe um inimigo aí fora, tentando matar, roubar e destruir a nossa vida, a nossa família, a nossa nação. Mas nós sabemos que o nosso Deus não vai permitir isso, e Ele nos dá os caminhos para podermos buscar a face dEle, buscar a sua misericórdia e vermos realmente os nossos inimigos todos sendo derrotados e completamente envergonhados. Quantos creem nisso? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Os judeus, eles foram invadidos pela Babilônia nos dias do templo de Salomão, e após a destruição do templo, eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles habitavam ali em 127 províncias que estavam sob o governo do rei da Pérsia, chamado rei Assuero. Essa é a história que eu falei que eu ia contar para você. Assuero, ele tinha uma esposa chamada Vasti, que por ser uma mulher que não era temente, que não tinha um coração de honra, que não sabia respeitar o seu marido, ela não só desrespeitou o seu marido, Assuero, mas ela desrespeitou a autoridade do rei Assuero, se negando a comparecer a um banquete onde ela tinha sido convocada pelo seu marido, o rei. Estavam lá 127 príncipes das províncias que estavam sob a autoridade espiritual de Assuero, e o rei disse: eu quero que a rainha venha para celebrar conosco, para estar conosco neste banquete. E a rainha estava lá de TPM, ela estava lá mal-humorada, ela estava lá desatenta, desligada, ela estava lá numa atitude de desrespeito em relação às suas funções de esposa, e ela decidiu no seu coração, com falta de sabedoria, envergonhar o seu marido. E aquilo foi um grande vexame para o rei, porque todo mundo olhou para a vida do rei Assuero e disse: poxa, esse rei aí é tão rico, tão glorioso, mas ele tem uma mulher que não dá a mínima para ele, não obedece a ele. E isso já começa a ser um ensinamento para as mulheres, de que os maridos devem ser tratados com honra e com respeito. Eu digo isso porque muitas vezes as mulheres, olhando para as falhas dos seus esposos, elas se magoam, elas se entristecem, elas nutrem algum tipo de mágoa, de amargura no coração, e imaginam que isso seja motivo dado por Deus para elas também desrespeitarem os seus maridos e evitarem as ofensas. Muitas vezes nós estamos na presença do marido, não se preocupando em cuidar do marido, em ajudá-lo, em servi-lo, mas essa não é uma atitude sábia. Essa atitude de revidar as ofensas, essa atitude de afrontar o marido, desrespeitá-lo na frente dos filhos e na frente dos estranhos, é uma atitude de mulheres não sábias. A mulher sábia, a Bíblia diz que ela edifica a sua casa, e ela tem como um grande valor a
acima de outros valores, como os filhos e a própria casa, o seu marido. O marido é a aliança dela, através da qual vieram os filhos, através da qual vem a casa, através da qual vem os bens, através da qual vem a honra que ela tem. Vasti só era uma rainha porque ela se casou com o rei. Ela tinha sobre a sua cabeça uma coroa, ela tinha sobre a sua vida uma autoridade, porque isso tinha vindo como unção delegada pelo seu marido sobre ela. Mas na hora em que é praticada a desonra, nós perdemos bens recebidos das mãos de Deus. Essa palavra dos dízimos e das ofertas nos ministrou hoje sobre sermos agradecidos. Quando somos mal agradecidos, quando não reconhecemos o valor das pessoas, quando não reconhecemos o bem que as pessoas nos fazem, nos inclinamos para a desonra. E quando nos inclinamos para a desonra, que expressa uma falta também de gratidão, nós acabamos perdendo parte da nossa autoridade, nós perdemos as bênçãos que Deus havia determinado para nós. Aquilo ficou tão mal, a postura de Vasti, que o rei ficou atônito e não sabia como resolver aquilo. O que ele fazia? Ele punia aquela mulher, ele perdoava ela, ele mandava decapitá-la. Ele era o rei, ele podia fazer qualquer coisa. E ele foi então pedir ajuda dos conselheiros, e os conselheiros disseram assim: ela nos honrou só o rei e o seu marido, ela nos honrou 127 príncipes. Então isso será um péssimo testemunho para todas as mulheres do reino, porque todas as mulheres que souberem que Vasti fez isso e nada lhe sucedeu, nada lhe aconteceu, como consequência do mal que ela fez, haverão também de desprezar nos seus corações os seus maridos, e o reino vai entrar num grande nível de desrespeito e de ira, porque a Bíblia diz que o marido deve amar sua esposa, mas a Bíblia pede que a esposa respeite o seu marido. Seu marido pode ter o defeito que for, mas ele é seu marido, ele é seu sacerdote, ele é um representante da sua família diante de Deus, ele representa Jesus na sua vida. Então você precisa o quê? Respeitá-lo, você precisa tratá-lo com amor, você precisa fazer em direção à vida dele o exercício do perdão, e não atribuir a culpa de tudo, a consequência de tudo a ele, porque muita gente faz isso, põe toda a culpa no líder, põe toda a culpa no marido, quando na verdade cada um deveria olhar para as suas próprias falhas. Se você fizer a sua parte, nutrindo os princípios de Deus, buscando aprender o que é honra diante de Deus e usando dessa honra para com o seu marido, para com seus filhos, para com a sua casa, para com seus discípulos, o que vai acontecer? Deus vai transformar todas as coisas ao seu redor por causa do seu coração e da sua atitude. Eu declaro que você não faz parte da geração de Vasti, filha da igreja El Shaddai, mas você faz parte da descendência de Esther, uma mulher temente, uma mulher de respeito, uma mulher de honra, que alcançou graça aos olhos do rei. Quem recebe aí? Eu quero ouvir um amém bem forte das mulheres. Dá um aplauso a Jesus. Então, pelo conselho dos sábios, dos conselheiros do rei, Vasti foi afastada e o cargo de rainha ficou vazio. Disseram para Vasti: Vasti, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Você pisou no tomatinho. E Vasti ficou na história, por misericórdia de Deus, mas com um péssimo testemunho. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa atitude sempre, em casa, por causa do exemplo que estamos dando para os filhos, na igreja, por causa do exemplo que estamos dando para os discípulos. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas que está sempre olhando para nós, para ver se Cristo está em nós mesmo ou não. E eu declaro também que Deus vai te capacitar em amor, em fé, em temor, em santidade, para através dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas atitudes, você sempre dá um bom testemunho de Cristo através da sua vida. Quem recebe aí? Amém. Dá um aplauso a Jesus. Então, disseram: venham, se escolham aí muitas jovens, muitas virgens, né, que possam se preparar durante um tempo de embelezamento, né? Rolou o maior hardcore fear lá no reino, começou aquele negócio, massagem, escolheram as moças mais bonitas, as moças mais inteligentes, as moças
de melhores famílias lá, e entre elas foi trazida Esther, que era judia, e começou a rolar uma sessão de massagem, de belezamento, passava óleo durante 6 meses no cabelo, moroconóio, tudo que tinha de bom lá na época, moroconóio, como é que chama aquele negócio que você passa no rosto lá, aquele lá, goicocheia, tudo que tinha de bom. Como é que chamava mais? Cicatricur, cremes da Nivea, a L'Oréal de Paris, né? E começaram as meninas lá a se preparar. Elas não só se embelezavam, elas estudavam, elas aprendiam códigos de honra para poder estar na presença do rei. E o que aconteceu? Depois de um certo tempo, era um prazo extenso de estudo, de preparação e de embelezamento, e aquelas jovens entravam na presença do rei. E o que aconteceu? Acho que você já sabe o que aconteceu com a estrela desta história ali. Que eu pensei, viu, pastor Carolina, a gente pode até encenar isso aqui numa das festas. Muito linda essa história. O que aconteceu? Esther alcançou graça aos olhos do rei e foi feita rainha ao lado de Assuero. Esther, por ter perdido seus pais, ela foi criada pelo seu tio Mordecai, que também servia no palácio do rei, mas ele era apenas um servo ali. Mordecai, sendo servo dentro do palácio, convivendo com os eunucos, descobriu que haviam 2 eunucos que estavam tramando assassinar o rei Assuero. E ele contou isso a Esther, que por sua vez contou ao rei, que foi investigar e percebendo que aquela trama era verdadeira, bateu os seus inimigos. Aqueles 2 servos traidores foram mortos. Havia também no reino um primeiro-ministro de Assuero chamado Amã, que se indispôs nesse ódio gratuito contra Mordecai. E ele começou a ficar com raiva de Mordecai, e ele começou a dizer: por que Mordecai não se prostra diante de mim? Ora, o povo judeu tinha um hábito, uma doutrina de não se prostrar diante de nenhum ser humano. E Mordecai seguia então a sua fé, seguia a sua tradição, e não se prostrava diante de Amã, que era o primeiro-ministro. Não se esqueça que nesses idos da história, os reis eram como deuses, então todo mundo que chegava diante deles tinha que se prostrar. E Mordecai, não se prostrando diante desse vice-rei aí, Amã, ele suscita ódio no coração de Amã, e Amã começa então nutrir essa ira gratuita contra Mordecai e começa a persegui-lo, e vai ao extremo de, segundo o conselho da sua mulher, outra mulher deslocada lá, era a mulher de Amã, que dá uma seguinte ideia para ele, porque ele era um homem poderoso: faz uma forca de 15 metros de altura e pendura nessa forca esse teu inimigo, Mordecai. Olha o conselho sábio da mulher, né? Mata esse cara aí. E aí Mordecai realmente, Amã realmente constrói logo a forca, mas o problema não era contra Mordecai só, era contra todo o povo judeu. Porque ele chega diante do rei, sendo um homem da confiança do rei, estando ali como quase um conselheiro do rei, ele disse: no meio de todos esses povos que vieram cativos para a Babilônia, que agora estava sendo reinado pela Pérsia, que era o reino de Assuero, vieram no meio desses exilados de um povo chamado povo judeu. E esse povo, eles têm as suas próprias leis, esse povo tem os seus próprios princípios, e eles não se submetem às ordens do rei. Então a minha sugestão ao rei Assuero é que o Senhor mande matar todos esses judeus. E ele consegue, numa conspiração maligna, movida evidentemente por Satanás, convenceu o rei de fazer um decreto e selar com o seu anel um decreto de morte para todo o povo de Israel que vivia dentro da província. Ou seja, num determinado dia todos os judeus iam ser mortos pelos oficiais do rei, pelas forças militares da cidade de Suzã, que naquela época era a capital da Pérsia. E não só ali, mas em todas as províncias os judeus deveriam ser perseguidos e mortos. Então foi um decreto
que determinava o extermínio de todos os judeus naqueles dias. E isso é uma expressão de que, embora sendo cidadãos, embora fazemos parte de uma sociedade, né, como povo, nesse tempo, nessa geração, nós somos visados, nós somos reconhecidos. O mundo espiritual nos denuncia, porque Jesus nos colocou como uma candeia para iluminar todas as coisas. Jesus diz: o lugar da candeia não é debaixo da cama, não se põe uma lamparina para iluminar o quarto debaixo da cama, a candeia se põe no lugar alto. Então o inimigo das nossas vidas, o inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa nação, que quer destruir o Brasil, que quer destruir a família, através de muitas ideias malignas, através de uma filosofia satânica, ele engendra para destruir o povo de Deus. E destruir não significa necessariamente matar derramando sangue. Destruir significa destruir a fé, destruir a cultura do povo, levar esse povo a ser destruído no princípio da família. Queridos, hoje na nossa nação existem ideias, existem ideologias, existem projetos para roubar do coração das crianças a fé. As crianças são ensinadas acerca de evolucionismo e não de criacionismo na escola, e elas muitas vezes são submetidas a debates, onde ficam se sentindo lá os nossos filhos sozinhos no meio daquela discussão, oprimidos pela autoridade dos professores, lutando muitas vezes contra a maioria dos colegas, que creem também segundo o ensino pagão, segundo a incredulidade dos seus pais, e zombam e riem. Existe hoje um processo de tentar anular a identidade segundo a natureza, ou seja, macho e fêmea, homem e mulher, marido e esposa. Não, é ideologia de gênero. Já põe em dúvida a sexualidade dos jovens, confundindo opção sexual com natureza biológica. Isso tudo é uma ideologia maligna, que vem para contaminar as crianças, que vem para destruir os valores da família, que vem para matar a fé e destruir a cultura de um povo. Então, o Brasil hoje está sofrendo esse tipo de conspiração espiritual. Mas eu muito me alegrei quando nessa madrugada, de madrugada Deus me deu essa palavra. Eu fiquei estudando esse texto ontem até as 4 da manhã, para você ter uma ideia do meu zelo com esse culto de domingo, da minha preocupação em não vir falar aqui qualquer coisa para você, mas falar algo que realmente seja do coração do Pai e te edifique. Porque nós temos que ser esse povo consciente de que existe uma conspiração contra os filhos de Deus, contra a igreja do Senhor. Se você prestar atenção lá, numa das conversas entre Eduardo Paes e Lula, ele fala assim: esses meninos da Polícia Federal são crentes, não são? Eles são tudo crentes, fazendo chacota, zombando e dizendo: olha contra quem nós estamos lutando. Então quer dizer que ninguém mais está desatento a isso, de que existe na verdade no nosso país, na nossa vida em todo o tempo, uma batalha espiritual, uma luta deflagrada, revelada da luz contra as trevas. E nós estamos no meio dessa batalha, não vamos fugir dela, vamos ser assistidos pela misericórdia, pela graça e pela unção de Deus nessa batalha, e vamos ver os inimigos todos da nossa alma sendo derrotados, sendo envergonhados, sendo despojados completamente diante dos nossos olhos. Quantos recebem isso? Dê um aplauso aí ao Senhor Jesus. É uma trama sutil, é uma trama que leva dias, meses e anos, mas que não vai nos pegar de assalto. Porque aqui nós vemos por esse texto que durante todo o processo Deus dava discernimento a Mordecai. E Deus usava Mordecai como aquele que descobria tudo que estava acontecendo. Descobria que tinha alguém querendo matar o rei, descobria que Amã tinha preparado uma forca para ele, descobria que Amã tinha feito o decreto do rei, e tudo que Mordecai, que simboliza a figura do Espírito
Santo descobria, ele revelava a Esther, que representa aqui nesse texto a igreja. Esther entrava na posição de intercessora diante do rei Assuero, que representa Jesus. E o rei estendeu o cetro de autoridade na direção de Esther, lhe concedendo graça e livramento da parte de Deus, porque o rei estava investido da autoridade de Deus naqueles dias. Não esqueça que esse rei estava governando ali de uma forma humana ao povo de Deus. Então havia a influência do Espírito de Deus sobre a vida do rei. E o que acontece? Mordecai, ele, descobrindo a conspiração contra todo o seu povo, passou a jejuar e a clamar, de forma que isto chegou também ao conhecimento de Esther, a rainha. Tem alguém aqui jejuando e clamando? Então quero dizer que todo trabalho nosso no Senhor não é em vão. E o seu jejum não está passando desapercebido ao mundo espiritual. O seu sacrifício, a sua oferta de ações de graças, a sua oração, o seu clamor, a sua intercessão está movendo a poderosa mão de Deus. E daqui a pouco você não só vai ouvir a respeito disso, como você vai ver com seus próprios olhos o grande livramento que Deus vai dar a nós, e o grande livramento que Deus vai dar às nossas famílias e ao Brasil. Quantos recebem? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Esther decide então interceder perante o rei com o risco da sua própria vida. Por quê? Porque quem entrasse na presença do rei sem ser chamado por ele, havia uma sentença imediata, morte. Entrar na presença do rei Assuero sem ser chamado por ele era morrer. Eu acho lindo isso, porque, meu Deus, né? Lindo assim no sentido de que existia princípio, existia lei, existiam códigos de ética, de honra, de comportamento que eram respeitados. Hoje em dia está tudo meio corrompido, né? Mas nós vamos resgatar essa perfeição no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então, Esther pede que por 3 dias Mordecai e todos os judeus intercedessem por ela. Esther bota o povo para orar e para jejuar. Durante 3 dias, quem já ouviu falar no jejum de Esther? Eu já fiz dois deles, dois desse tipo. Ficar 3 dias sem comer e sem beber. É um negócio que tem que ser movido pelo Espírito de Deus. Mas é uma forma de se preparar espiritualmente para enfrentar um principado, o principado da morte. Existia um decreto de morte, ou seja, estava determinado que o principado da morte iria exterminar os judeus. E eles percebem isso naqueles dias e entram num jejum profundo e fazem 3 dias de jejum e de oração, tanto Esther quanto Mordecai quanto os judeus. E ela disse: olha, depois desse jejum eu vou arriscar minha vida, eu vou entrar na presença do rei para levar para ele a revelação desses fatos, porque ela sabia que o rei não sabia o que estava se passando. Ela não sabia que existia um decreto feito pelo rei para ela mesma morrer, para a rainha ser assassinada. Tanto é que Mordecai fala para ela, quando ela está ali reticente, relutante em entrar na presença do rei, ele fala assim: ó, não é porque você está aí junto do rei que você vai ser culpada, não. Até a sua cabeça vai rolar se você não fizer alguma coisa. E nós da igreja temos que ter essa consciência de que não é porque somos cristãos que vamos estar salvos do mal se deixarmos o mal prevalecer. Preste atenção numa coisa: é nosso papel resistir, é nosso papel interceder, é nosso papel clamar, é nosso papel lutar, é nosso papel sermos um testemunho de santidade, de verdade e de justiça. Porque se nós não ocuparmos essa posição e o inimigo prevalecer, até nós vamos sofrer e perecer. Assim aconteceu com todas as vezes que o povo de Israel vacilou no compromisso deles com Deus, quando ficaram cegos pela idolatria, quando ficaram seduzidos por dinheiro, quando ficaram alienados da sua posição espiritual, de buscarem a face de Deus, de confiar em Deus, foram presos, foram exilados, foram cativos, foram escravizados, foram roubados, foram quase mortos. Então, da mesma forma, essa palavra aqui é muito forte. Ela é uma palavra de nível macro, ou seja, nós temos a responsabilidade de fazermos esse mundo ser melhor. E se nós usarmos de negligência e omissão
nessa missão, poderemos sofrer as consequências mais tarde. Eu sempre digo, a nossa atitude hoje, a nossa posição hoje, diante de Deus e como cidadãos, é o que vai definir o futuro da nossa família e dos nossos filhos amanhã. Que Brasil nós estamos gerando, que Brasil nós estamos preparando para os nossos filhos. É o Brasil que a gente vai salvar, é o Brasil que a gente vai libertar, é o Brasil que a gente vai ensinar a viver por princípios no poder do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Então não podemos ficar deitados em berço esplêndido, não podemos ficar sentados de braços cruzados, quanto muita coisa existe para fazer. Nós estamos sendo chamados ao jejum, vamos jejuar. Estamos sendo chamados à oração, vamos orar. Por quê? Porque algo grave está acontecendo no mundo espiritual, que se não for combatido, se não for vencido pelo povo que pode vencer isso, esse mal pode vir inclusive sobre a vida desse povo. Se Esther e Mordecai como líderes e o povo não tivesse conscientizado, se colocado na brecha ali, eles teriam perecido. Mas havia um Deus que pelejava por eles, e esse mesmo Deus que pelejava por eles, peleja por mim, peleja por você, peleja pela minha família e peleja pela sua família, e peleja por esse Brasil, que Deus ama tanto, pode ter certeza disso. Só que não é porque a gente sabe que Deus ama tanto, que Deus é bom, que Deus no fim faz tudo dar certo para os crentes, que nós vamos ficar parados. Nós temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que levar a palavra que liberta, que cura, que transforma a muitas vidas, porque essa é a verdadeira revolução espiritual, radical e definitiva que vai mudar a sorte e o destino da nossa nação. Quantos creem nisso? Dá um aplauso aos irmãos. Feitos os 3 dias de jejum, Esther apareceu no pátio, dizendo assim, de duas uma, ou ele me manda fuzilar na hora, manda enforcar na hora, ou ele vai me permitir falar. E o que acontece? Quando Esther ali, com certeza, com muito temor no seu coração, acredito que tivesse até fria e tremendo de medo, porque sabia que estava arriscando a sua vida, aparece inadvertidamente na presença do rei. O rei fez um gesto de lhe estender o cetro, e lhe foi acessível. Quando o rei estendia o cetro para a pessoa, significava, pode falar o que você precisa, a sua petição vai ser aceita. E o rei foi acessível dizendo, qual é a tua petição, Esther? Até a metade do meu reino se te dará. Eu quero que você entenda que Esther aqui é essa figura da igreja, que achou mercê, que achou graça aos olhos do Rei Jesus. E todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus e adentramos a sua presença, lhe pedindo perdão, lhe pedindo misericórdia, lhe pedindo socorro, lhe pedindo livramento, lhe pedindo provisão, lhe pedindo unção, Ele nos dá tudo isso liberalmente, porque Ele nos ama. Esther achou graça aos olhos de Assuero porque havia um amor de Deus no coração de Assuero por Esther, e porque a graça de Deus estava assistindo Esther e todo o seu povo naquela hora. Ela estava sendo uma intercessora respaldada por Deus. Então Deus moveu o coração do rei na direção dela. E eu quero te dizer que Jesus, lá na glória, como nosso intercessor, faz com que o coração do Pai se mova na nossa direção, todas as vezes que nós pedimos ao Pai alguma coisa em nome de Jesus. Ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Não temais, ó pequenino rebanho, porque aprove ao vosso Pai Celestial dar-vos o seu reino. Aqui o rei Assuero estava disposto a dar metade do reino. O Senhor morreu naquela cruz para que nós tivéssemos o reino inteiro. Quem recebe aí? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Esther pediu que pudesse servir um banquete ao rei. E a Ramã, no dia seguinte, olha só, uma mulher corajosa, uma mulher, primeiro, temente, corajosa, sábia e estrategista. Não chegou lá, ai, rei, estão querendo matar a gente, vão me matar, eu sou uma mulher. Eu quero fazer um banquete para o rei, e quero honrar ao rei e ao primeiro-ministro Ramã. Serviu um banquete para o inimigo. Olha só a estratégia.
mas trouxe o inimigo para junto do rei. E quando chegou lá no meio do banquete, o que aconteceu? Antes de começar o banquete, aí o rei falou: ok, então está concedido a tua petição, minha filha. Vai lá, prepara o teu banquete, apressem aí, falou para os eunucos, apressem a Ramã, para que venham ao jantar que Esther vai servir para nós amanhã. O rei se sentiu honrado por aquele intento do coração dela de servir um banquete para os dois, né? Porque até aquele momento, Amã era alguém também digno de honra. E o que acontece? Naquela noite o rei perdeu o sono. O Espírito Santo foi lá tirar o sono dele. E ele não tinha sono, então ele disse assim: me tragam aí o livro dos feitos memoráveis. E tinha um livro lá com todos os registros das coisas importantes que tinham acontecido no reino. E o que acontece? Foi dito nessa leitura, foi conhecido pelo rei nessa leitura, que Mordecai tinha sido a pessoa que tinha sido o herói que tinha salvado a vida dele, porque descobriu a trama e porque foi fiel ao rei, contando ao rei aquilo que estavam tramando contra ele. E perguntaram: o que fizeram este homem para que ele seja honrado? Não fizeram nada. Meu Deus, então isso é uma falha muito grande. Vamos honrar esse homem. Coloquem nele as minhas vestes reais, coloque sobre a cabeça dele a minha coroa e ponham a ele no meu cavalo, o cavalo real, para que ele seja exaltado diante de toda a cidade, sabendo que este homem é um herói. Quem vai fazer isso? Rei, perguntou Ramã. Você vai vestir Mordecai, você vai pôr a coroa na cabeça dele, você vai puxar o cavalo quando ele estiver andando pela cidade. Então eu quero dizer para você: estão tramando contra você, estão desejando o teu mal, estão preparando a tua morte, estão preparando uma cilada para você e até vergonha para você. Mas quem vai ficar no fim envergonhado, quem vai ter que botar as vestes reais em você, quem vai ter que reconhecer que a coroa está na sua cabeça, são seus próprios inimigos. Esse é Deus. Então, palmas para Jesus. O nosso Deus, queridos, essa palavra é uma palavra de liberação profética. Tome posse de tudo que está sendo dito aqui. Não pense que isso aqui é só uma historinha, não. Deus pegou essa história aqui para nos revestir da sua autoridade nesses dias, nos firmar na nossa posição, nos fortalecer nesse espírito de fortaleza que foi pregado domingo passado aqui, porque nós estamos no meio de uma batalha. E nessa batalha, se nós encontrarmos a nossa posição, se nós estivermos respaldados pelo poder de Deus, nós vamos sair vitoriosos. Essa batalha não é a batalha só da nação, é a sua batalha pessoal, é a sua batalha profissional, é a sua batalha familiar, é a sua batalha financeira, é a sua batalha ministerial. Muitos são os inimigos, mas maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso livramento. Começou a inverter a situação. Agora, o traidor Amã estava puxando o cavalo, estava começando a ficar envergonhado, estava já com medo do Sérgio Moro. A própria mulher de Amã falou: você está lutando contra Mordecai, o judeu, e você já começou a cair diante dele. Se prepara aí, porque você vai perder essa briga. Olha só, o inimigo, quando a casa começa a cair, ele entra em desespero, em confusão, começa até a abalar a fé do outro. A própria mulher dele, que deu a ideia dele construir a forca, agora já estava falando que Mordecai ia matar ele. E o que aconteceu? Veja o desenrolar da história, como é curta a felicidade dos perversos. Pode ter certeza disso, meu querido. Você vê o ímpio aí prosperando, você vê os bandidos aí saindo bem, os ladrões, os perversos, parece que estão tudo bonitão, gastando dinheiro lá na Europa, tomando um cafezinho lá em euro. Tá, espera um pouquinho. É curta essa carreira. Daqui a pouco está todo mundo lá na papuda. Está todo mundo em cana, está todo mundo envergonhado. Sabe por quê?
Porque as leis de uma nação podem ser corrompidas, mas a lei de Deus nunca é alterada. Dá um aplauso, por favor, ao Senhor Jesus. Mais cedo ou mais tarde, ela vem. Na verdade, não é mais cedo nem mais tarde, isso é um adágio popular. É na hora certa. A justiça de Deus vem. E ela vem principalmente quando o povo de Deus vai pelo caminho espiritual, do jejum, da oração, da intercessão, da santificação. O que aconteceu? Jejuaram e oraram. Chegou o dia do banquete. Amã já chegou lá com as bochechas meio vermelhas, porque tinha passado uma vergonha terrível lá, tendo que puxar o cavalo do rei com o Mordecai, o inimigo dele, em cima, com a coroa na cabeça ainda, já morrendo de medo. Então o que aconteceu? Começa o banquete e Esther é inquirida pelo rei. O que acontece? Esther, qual é o motivo desse banquete? E aí ela diz: meu rei, foi emitido pelo Senhor um decreto de que todo o meu povo e também a minha própria vida seja consumida, seja destruída. E como posso eu estar feliz nessa altura? Com certeza Esther já estava chorando diante do rei. Como posso estar eu feliz vendo o meu povo, vendo a minha família e a minha própria vida correndo risco e buscando, gente buscando a nossa destruição, e pessoas buscando a nossa destruição, sendo iminente o perigo da nossa própria vida? E o rei pergunta nessa hora: mas quem está tramando isso? E ela fala na mesa do banquete: é esse mau Amã, esse homem perverso que é o primeiro ministro do teu rei. E nessa hora diz que o semblante de Amã muda, o rei fica tão irado que joga o guardanapo em cima da mesa, sai lá indignado para fora no palácio, lá no jardim, porque fala: poxa, mais um traidor do meu lado. E aí Amã fica tão desesperado que ele vai correndo se ajoelhar aos pés de Esther, que estava sentada num divã, e tropeça no tapete e cai em cima de Esther. E quando ele cai em cima de Esther, o rei entra na sala. Parece novela da Globo. E aí o rei fica mais indignado ainda. O que é isso? Além de estar me usando, além de estar me instigando a fazer o mal contra a minha própria rainha, ainda está querendo forçar a rainha dentro da minha casa, na minha presença. E aí já veio um eunuco lá, que deu uma sugestão. Falou assim: ele fez uma forca para Mordecai, aquele que te salvou, do lado da casa dele. O rei falou assim imediatamente: então mande ele para aquela forca e enforcai. E Amã foi lá e morreu. E aí Esther fica ali e fala assim: meu rei querido, como podemos agora mudar essa situação? Por favor, revoga esse decreto. E o rei Assuero diz assim: uma vez emitido um decreto e selado com o anel do rei, esse decreto não poderá jamais ser revogado. Então o que eu disse está dito. Os judeus vão ser perseguidos, mas eu vou também escrever uma carta no qual eles vão ter direito de se defender. E com certeza o rei preparou condições para que o povo de Israel se defendesse, e eles realmente se armaram, se prepararam, se estruturaram e se defenderam daquele ataque. E ao invés de serem mortos pelos inimigos, mataram 75 mil homens dos inimigos, incluindo entre esses 75 mil homens os 10 filhos de Amã. Por quê? Porque Deus extingue da terra, no seu devido tempo, a descendência dos perversos. E eu quero te dizer que Deus está fazendo isso com as pessoas perversas ao nosso redor, com as pessoas perversas no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, com as pessoas perversas que estão no poder na nossa nação. Deus está limpando o Brasil, Deus está limpando a nossa nação, e nós precisamos ter consciência disso, não saindo da nossa posição de intercessores. Cada situação que você tenha na vida é uma situação onde Deus quer que você saiba que você não só é visto por Ele como intercessor, você é intercessor diante de Deus pela sua família, você é intercessor pela empresa onde você trabalha, você é intercessor pelos seus discípulos,
Você é intercessor pelas pessoas que você ama, você é intercessor pelas pessoas que nem sequer estão salvas ainda, que estão lá no mundo perdidas. Aos olhos de Deus, você é alguém respaldado para interceder por todas essas pessoas, mas você precisa se achar realmente responsável por isso e se colocar na sua posição de intercessão, usando as armas realmente efetivas, que são as armas do temor, do amor, do jejum e da oração. Quando nós seguimos por essa trilha e adentramos confiadamente a presença de Deus, nos achegando ao trono da graça do Senhor Jesus Cristo, para lhe pedir mercê, para clamar pela sua misericórdia, para pedir a sua intervenção, todas as coisas são mudadas na nossa vida, como foram mudadas na vida de Esther, na vida de Mordecai e na vida do povo de Israel. Israel, o povo que está lá, concentrado naquele pequeno país no Oriente Médio, é o Israel natural de Deus, mas nós somos o Israel espiritual de Deus. Eles são o povo de Deus no natural, nós somos o povo de Deus no espiritual. Então, a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo zelo, a mesma proteção, a mesma promessa e fidelidade do Senhor, dedicada àquele povo que os livrou da morte de todos os seus inimigos durante toda a história, está concedida a nós em Jesus Cristo. Quando você entra na presença de Deus, de joelhos, clamando a Deus pelo socorro do seu irmão, pelo socorro da sua mãe, pela salvação do seu pai, pela cura da sua família, pela mudança de sorte das pessoas ao seu redor, o rei estende o cetro na tua direção. O cetro está estendido na tua direção, minha rainha. Jesus é lindo demais, né? Sabe o que ele está dizendo? Eu estou com meu coração aberto para você. E o seu coração está aberto para mim? Eu velo, eu vigio dia e noite para tentar fazer a tua vontade, para guardar a tua vida, para proteger a tua vida. Mas você está determinado a entender minha mente, a entender meu coração, a viver na minha presença e segundo a minha lei? Não é uma relação unilateral de Deus que faz tudo por nós e nós não precisamos fazer nada. Não vive esse evangelho equivocado. Não vive essa fé enganosa e deturpada. Esse evangelho não é o evangelho do Espírito, esse é o evangelho da carne, o evangelho da preguiça, da acomodação, da alienação. Eu declaro que você vai ser livre do espírito de alienação que tenta cegar os olhos do povo desse tempo, fazendo com que as pessoas fiquem o dia inteiro presas nas mídias sociais, só falando, quando a gente pode fazer tanta coisa na presença de Deus, quando a gente pode fazer tanta coisa segundo o poder de Deus que está na nossa vida. Então não se isole, não se afaste de Deus, não deixe que nada roube a sua fé, porque grandes são os projetos do inimigo contra a sua vida, mas também grande é o triunfo e a glória que está preparada para você. Aquele para quem foi feita uma forca de mais de 15 metros de altura, ocupou depois o lugar de Amã, sendo o primeiro-ministro do rei Assuero. Mordecai, depois de toda essa história, por toda essa saga, ele foi elevado no lugar de honra, e é assim que Deus faz conosco. Ele nos deixa passar pelas lutas, pelas provas, mas se no meio dessas provas nós formos fiéis, nós formos comprometidos, nós formos posicionados diante de Deus, visando sempre o reino de Deus, visando sempre o bem do coração do nosso reino, chega o tempo da nossa recompensa. E eu quero te dizer que tem gente que tem pago um preço difícil, um preço alto, para ter discípulos, para sustentar as suas células, para fazer o seu trabalho na casa de Deus e até mesmo para manter elevado o nível da sua fé. São provas, são lutas, são tribulações, são coisas que tendem a ferir a nossa alma, mas toda provação não vem para nos destruir nem para nos entristecer. Toda provação vem para nos fazer mais fortes. Toda provação e tribulação vem para forjar nossa fé. Toda luta que Deus nos permite passar
é para nos forjar a imagem e semelhança de Cristo. E depois que o homem ele é provado, ele é também aprovado. E junto com a aprovação de Deus vem uma grande recompensa. Eu quero declarar isso: nada nem ninguém vai poder roubar a tua recompensa. Quem diz amém para esse decreto?